Bom, seguindo aqui na nossa agenda, eu queria introduzir a professora doutora Bernadette Franco. A professora Bernadette é farmacêutica bioquímica, doutora em Ciências de Alimentos. Ela é professora titular do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, e onde ela realiza atividades de ensino, tanto graduação como pós-graduação, e pesquisa na área de microbiologia de alimentos. A professora Bernadette vai nos falar sobre avaliação de riscos microbiológicos em alimentos no Brasil. Professora, obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer ao pessoal da Life Technologies pelo convite e pela iniciativa de fazer esse simpósio. Sempre a segurança alimentar é um assunto palpitante, é um assunto que requer nossa atenção constante, né? E o tema que me foi solicitado para eu abordar aqui é esse tema de avaliação de riscos microbiológicos de alimentos no Brasil. Com licença, eu vou ficar mais para cá, porque senão eu não enxergo o que está lá. Aqui. Tem. Tá? Então, para poder iniciar a minha apresentação, eu preparei aqui para vocês uma pequena tabela para mostrar como anda, qual foi a evolução das ferramentas utilizadas pelas indústrias, pelos governos, pelos pesquisadores, para garantir ou controlar a inocuidade dos alimentos. Então, até mais ou menos, deixa eu fazer assim, inverter, até mais ou menos desculpe. É esse aqui. Até 1980, mais ou menos, a inocuidade dos alimentos era avaliada através de uma metodologia bastante limitada em relação aos seus objetivos, que era a análise laboratorial do produto final. Então, a análise laboratorial do produto final, onde essa análise visava verificar se o produto estava ou não de acordo com padrões ou critérios microbiológicos pré-estabelecidos em uma legislação ou em algum critério dentro de alguma empresa. Então, a característica dessa metodologia, essa ferramenta, é que tinha um valor bastante pequeno, porque o resultado era exclusivo, era válido somente para aquele alimento que havia sido analisado. Não podia ser extrapolado para um lote inteiro, ou para uma linha de produção, ou para outros alimentos produzidos numa mesma empresa. Em 1980, até essa data que é bem aproximada, né, começaram, então, as boas práticas e o sistema HACCP, que hoje é uma coisa muito comum e muito conhecido de todos, onde se avaliava a eficiência do processo de fabricação de um alimento. Então, o foco era o processo, era a linha de produção do alimento, onde o objetivo principal era prevenir a ocorrência de problemas no alimento por desvios durante o processamento de um determinado alimento. E depois, em 1995, já faz um bocado de tempo, então quase 20 anos, começou a história da avaliação de risco. E essa avaliação de risco, ela tem uma característica muito interessante, porque ela é aplicada a toda a cadeia de produção do alimento. O processo industrial é uma parte da cadeia. Então, a avaliação de risco, ela começa na produção primária, no campo, na vaquinha em pé, no frango em pé, ainda vivo, e vai até o seu filé mignon, vai até o seu prato pronto, a sua comida pronta já, o seu alimento pronto para consumo. Porque o objetivo é proteger a saúde da população. Então, a avaliação de risco ela é aplicada, vou dar mais detalhes daqui a pouquinho, para toda a cadeia de produção de um alimento, desde o primeiro momento até o momento dele ser consumido. E a característica disso é que ela é estratégica, e daqui a pouco vocês vão entender já o que eu quis dizer com essa palavra estratégia. Por que, então, a avaliação de risco em alimentos começou, de repente, a ficar importante em 1995, e só se fala disso ultimamente? Porque em 1994... os países que fazem parte da Organização Mundial do Comércio, inclui o Brasil, lógico, esses países assinaram 2 acordos que mudaram a vida dos microbiologistas do mundo inteiro.
Um deles é esse Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, o famoso SPS Agreement, e um outro acordo mais de comercial, de Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio. Então, para nós vai interessar este primeiro grande acordo aqui. Então, o que esse acordo estabelecia? Objetivava? Por que esse acordo foi assinado? Que os países que estavam envolvidos nessa sociedade, na Organização Mundial do Comércio, cuidassem do alimento de forma que ele pudesse, então, proteger a saúde das pessoas, a saúde humana, dos animais e também de plantas, né? E, com isso, também prevenir o tal protecionismo, assegurando práticas justas do comércio internacional. E, mais importante, prevenir barreiras desnecessárias ao comércio, que a gente vê até hoje acontecendo, né? Isso não foi resolvido e jamais será, no meu entender. E o mais importante também é que garantir que governos diferentes, em locais diferentes, e também associações não governamentais ligadas ao assunto inocuidade de alimentos ou segurança de alimentos, tivessem uma linguagem em comum, que todo mundo se entendesse, falassem todos a mesma língua, né? Então, uma das determinações desse Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias foi que o Codex Alimentários, que é eu costumo chamar de uma joint venture, né, uma associação entre a Organização Mundial da Saúde e a FAO, que também faz parte da ONU, né, o Food and Agriculture Organization. Então, o Codex Alimentários seria a instituição ou o fórum adequado, o fórum encarregado de determinar todas as normas, diretrizes, recomendações relacionadas à inocuidade de alimentos. Tá? E uma das principais consequências do Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias foi que os países, para poder falar todo mundo a mesma língua, todo mundo se entender, devia ser tudo o risco associado, ou melhor, o problema que um alimento poderia trazer à saúde dos animais ou das pessoas, deveria estar relacionada com uma avaliação de risco, uma análise de risco. Então, a análise de risco é um conceito antigo, ele não é novidade, ele só é novidade dentro da área de microbiologia de alimentos. Então, a análise de risco na área química é uma coisa muito mais conhecida e muito mais bem fundamentada do que na área de microbiologia. Mas, de qualquer forma, a partir desse Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, se decidiu usar esses conceitos básicos da análise de risco, também aplicada à área de microbiologia de alimentos, de segurança de alimentos ou de inocuidade de alimentos, por uma relação absolutamente óbvia, né? Quanto menor a inocuidade do alimento, maior é o risco que esse alimento oferece. Então, é um equilíbrio entre essas duas características. Bom, e o que é uma análise de risco? Ela tem, essa é uma definição do Códex, isso vale, no caso, para alimentos, mas é para qualquer avaliação de risco, qualquer análise de risco, seja de desabar prédio, de construir ponte, de qualquer outra coisa, seguro de carro, enfim. Então, se faz uma avaliação do risco, se mensura, então, o risco, e quando esse risco está mensurado, ele vai ser gerenciado. Então, uma coisa depende da outra, né? Então, para eu poder fazer gestão do risco, eu preciso ter a avaliação de risco. E isso tudo está englobado por um sistema interativo que é a comunicação do risco, ou seja, as pessoas interessadas, os envolvidos nesta análise de risco têm que estar se comunicando o tempo inteiro. Bom, então, o que é uma avaliação de risco, que é realmente o foco da nossa exposição aqui? Então, uma avaliação de risco ela é sempre feita para uma combinação alimento e micro-organismo associado, que aí eu chamei genericamente de perigo. Então, aqui é importante a gente lembrar de uma coisa, com relação aos perigos microbiológicos, que eles são diferentes dos perigos químicos. Porque vocês que não faltaram nos cursos básicos de microbiologia devem se lembrar que o micro-organismo... Que o micro-organismo tem uma curva de crescimento dessa forma, certo? Então, ela tem uma fase lag, onde ela está se adaptando ao ambiente onde ela está. Tem uma fase onde ela tem uma velocidade de multiplicação muito alta. Essa velocidade vai diminuindo, estabiliza e depois o micro-organismo morre. Então, a contaminação microbiana depende o aumento da contaminação microbiana num alimento vai depender de que fase da vida da multiplicação do micro-organismo esse micro-organismo está. Então, por causa disso, nós temos esse outro gráfico que é muito importante, que é a relação risco com a quantidade do micro-organismo. Porque
esta curva ela não é uma reta como é uma contaminação química. Quanto mais tem o risco, quanto mais tem o perigo, maior a concentração do perigo, maior é o risco. Aqui isso não acontece, porque nós estamos falando de um ser vivo. Então, enquanto nós estamos com a concentração do micro-organismo que não atinge o que a gente chama de dose infectante, que é o que causa a doença, esse risco é muito baixo. E uma pequena variação nessa concentração, um pequeno aumento nessa concentração, já aumenta muito o risco associado a esse micro-organismo quando ele está numa concentração que é aquela que causa a doença. Esse ponto de inflexão desse gráfico aqui depende de uma série de coisas. Depende do micro-organismo, depende do indivíduo que está consumindo esse alimento. Então, depende de vários fatores, né? Então, e o que é uma avaliação de risco? Então, ela tem, também são conceitos básicos do Códex, ela tem 4 componentes. O primeiro componente chama-se identificação do perigo. O que acontece nessa identificação do perigo? Então, eu vou verificar para aquele alimento no qual eu estou precisando fazer uma avaliação de risco, qual é o perigo, qual é o micro-organismo importante naquele tipo de alimento. Então, existem alimentos onde determinados micro-organismos não têm importância e outros têm uma importância muito grande. E essa importância varia de acordo com o micro-organismo, de acordo com o alimento. Então, o perigo, eu vou verificar qual é o perigo possível e vou conhecer qual é o perigo que vai causar a enfermidade que eu estou querendo incluir na minha avaliação de risco. Então, eu vou determinar qual é o perigo microbiológico alvo da avaliação de risco. Aí vou para o segundo passo. Bom, eu já sei qual é o micro-organismo que me interessa naquela avaliação de risco. Eu agora vou conhecer melhor esse micro-organismo, vou levantar o maior número possível de dados a respeito das características desse micro-organismo. Então, por exemplo, se ele é um micro-organismo que é patogênico para todo mundo, é um micro-organismo que é patogênico para criança, é um micro-organismo que é patogênico para idosos, é um micro-organismo que afeta que tipo de população. Então, eu preciso saber qual é o consumidor afetado. Eu preciso saber qual é a gravidade dessa enfermidade. É um micro-organismo que vai papuf, né? O indivíduo come e morre, ou ele vai ter uma leve diarreia, ele vai ter o quê? Eu preciso saber a gravidade da enfermidade e eu preciso saber uma coisa muito difícil, que é a dose infectante. Quanto do micro-organismo causa doença em que tipo de população, tá? Então, se eu tiver todos esses dados, eu vou ter o que a gente chama de avaliação dose-resposta. Eu vou construir aquele gráfico que eu já mostrei antes, onde eu vou relacionar, então, quanto do micro-organismo causa doença no homem, no tipo de consumidor afetado, tá? Aí vou para o terceiro componente da avaliação de risco, que é a avaliação da exposição. Então, no anterior eu determinei eu conheço bem agora todos os detalhes do micro-organismo, eu vou ver agora quanto um consumidor está exposto a esse micro-organismo. Então, agora eu preciso de uma quantidade de informações enorme. Porque eu preciso saber, por exemplo, qual é o nível da contaminação, quanto de micro-organismo existe na matéria-prima utilizada na produção do alimento, qual é o efeito do processamento industrial no nível dessa contaminação, qual é a probabilidade, qual é a intensidade da contaminação após o processamento, durante a distribuição também, durante a comercialização do produto, e também, uma coisa muito importante, é o uso e forma de preparação do alimento no momento do consumo. Como esse alimento é consumido? Ele é consumido cru, ele é consumido cozido, ele é consumido como? Né? E com isso eu vou determinar o nível do perigo no alimento no momento do consumo. Como é que eu faço? Como é que eu determino todas essas coisas? Existem as tais modelagens matemáticas. A microbiologia preditiva existe, é uma ciência que está crescendo assustadoramente, justamente para poder simular essas situações e determinar, então, qual é o risco, afinal, que o indivíduo vai estar, qual vai ser a exposição do consumidor a esse micro-organismo. E o último passo, então, eu tenho todas essas informações anteriores, eu vou fazer a estimativa de risco. Aí eu vou entrar numa coisa que se chama os softwares, os programas que vão determinar qual é a quantidade de qual é o risco que a população está exposta, qual é a quantidade qual é o tamanho da probabilidade da pessoa ter um problema por causa daquele micro-organismo naquele alimento, tá? Então isso aqui também é uma coisa maluquíssima, tem muitos softwares, eu coloquei só 2 aqui, mas tem vários que estão agora sendo desenvolvidos justamente para facilitar a vida de quem faz isso, né?
E para que serve uma avaliação de risco microbiológico, então? Ela serve justamente, como eu já mencionei antes, porque ela depende, porque dela, da avaliação de risco, depende a gestão do risco. Como é que uma pessoa vai gerenciar um risco se ela não sabe qual é o tamanho desse risco? Qual é o problema relacionado a esse risco? E como é que se faz uma gestão de risco? Então eu preciso, num primeiro momento, identificar e avaliar as opções que existem de gestão do risco determinado na estimativa de risco durante a avaliação de risco. Então eu vou verificar quais são as opções que existem, vou selecionar aquela mais apropriada para a solução do problema que eu detectei e vou fazer a coisa mais difícil, ou melhor, antes de fazer a coisa mais difícil. Entre opções de gestão de risco, eu coloquei alguns exemplos aqui. Eu posso simplesmente eliminar o risco. Como é que eu elimino o risco? Transformando o risco no número igual a zero, apenas só fazendo o banimento do alimento. Então, proibir a existência daquele alimento, proibir o consumo daquele alimento, o que é uma coisa muito difícil de ser feita, né? Tem todas as implicações relacionadas a essa iniciativa. Eu posso reduzir a exposição, então reduzir a disponibilidade daquele problema para o consumidor. Eu posso informar o consumidor na rotulagem, eu posso ensinar as pessoas, né, fazer programas de educação, não coma tal coisa, ou cozinhe bem seu frango, enfim, faça tome os seus cuidados, né? Então, reduzir a exposição. Uma outra possibilidade seria trabalhar controlar as concentrações do perigo no alimento a ser consumido. Como é que eu posso controlar essas concentrações? Primeiro, eu posso intensificar o controle microbiológico dos ingredientes utilizados para produzir aquele alimento. Poderia ter colocado aqui também um controle mais rígido no processamento de fabricação, de produção deste alimento. E posso alterar a formulação do alimento. Em vez de trabalhar com leite cru, eu posso trabalhar com leite pasteurizado. Em vez de trabalhar com ovo inteiro, eu posso trabalhar com ovo pasteurizado. Então, mudanças na formulação são saídas para se diminuir o risco também, diminuir a exposição. Outro, impedir o aumento da concentração dos perigos. Então, introduzir novas recomendações de armazenamento de um alimento para impedir que o micro-organismo se multiplique enquanto ele está sendo armazenado. Por exemplo, a manutenção do alimento em refrigeração. Ou se a minha estimativa de risco for muito baixa, não existe risco associado àquele tipo de alimento, eu não preciso tomar nenhuma medida, porque aquele alimento não é um problema, certo? Então aqui eu só coloquei, não precisa ler nada disso, algumas avaliações de risco que já foram feitas. Vocês notem uma coisa interessante, que a primeira que saiu foi em 1997, logo após, 2 anos depois da assinatura do SPS Agreement, o pessoal já foi fazendo as avaliações de risco e começou com o principal problema, que era a salmonela no ovo líquido pasteurizado. Então, depois desse já foram feitos inúmeros outros, tem aqui outra lista, não importa também os nomes. Talvez vocês poderiam prestar atenção em alguns nomes, porque eu vou voltar a esses nomes daqui a pouco. Aqui, Nauta, Poiô, Pérez Rodrigues, já vocês vão entender por que eu estou ressaltando isso. Outros mais aqui, ó, também uma lista grande. E a minha lista terminou aqui no 2011, porque eu achei que ia abonlar vocês demais se eu apresentasse mais coisas. Então, estão aparecendo muitas avaliações de risco. Então, qual poderia ser um retrato do que acontece no mundo? Então, esse aí é o mapa mundi, mais ou menos. Então, o que a gente pode ver é que em alguns lugares, são sempre no primeiro mundo, né? Esses conceitos de avaliação de risco, de gestão de risco baseado em estimativa de risco, já estão suficientemente consolidadas e suficientemente compreendidas. Em outros lugares, a coisa é mais complicada. Inclui aqui o nosso país, né, e os países aqui também dessa turma aqui, por aqui também, que a coisa está começando a ser melhor compreendida e também implementada. Tá? Muda. E o que acontece no Brasil? Deixa eu voltar aqui. Então, no Brasil, a gente tem uma montanha, mas uma montanha enorme, um Everest, como diz o meu amigo Eduardo aí, de desafios para a gente poder fazer avaliação de risco no Brasil. Quais são os principais problemas que a gente encontra no Brasil? Primeiro, o grande problema que eu vejo depois de trabalhar nessa área já há algum tempinho é essa enorme confusão que existe
em relação ao conceito risco. Então, existe este conceito risco que eu estou apresentando para vocês, que é aquele relacionado ao comprometimento da saúde da população. Então, esse acordo de medidas sanitárias e fitossanitárias e todo esse trabalho do Códex visa proteger a saúde do consumidor, ou seja, ele está preocupado em estimar o risco no momento do consumo do alimento, na hora que chega no seu prato, na hora que você vai comer. Então, é esse conceito de risco que existe internacionalmente dentro desse panorama de avaliação de risco. Só que existe um outro conceito de risco circulando no nosso país, que é absolutamente impossível fazer as pessoas mudarem a sua forma de pensar, que é isto aqui. É o conceito risco relacionado a falhas no controle do processo produtivo de alimentos. Então, muitos profissionais importantes, pessoas de governo, que acham que a avaliação de risco é medir qual a probabilidade de uma indústria fazer alguma coisa errada. De perder o controle da temperatura do pasteurizador, de introduzir uma salmonela na cadeia de produção de uma carne bovina ou de uma Escherichia coli steak. Então, é esse tipo de risco que o nosso Ministério considera. Então, eles têm um receio imenso de misturar risco de controle de processo, de perda de controle de processo, com risco à saúde da população. Então, essa é uma batalha diária que a gente vence e encontra toda hora. Então, resumindo, avaliação de risco no conceito do Códex é proteção à saúde da população. E a avaliação de risco e o HACCP, que o pessoal da indústria usa, é o controle do processo, de cada passo do processo produtivo. São duas coisas que, lá no fim da linha, acabam se cruzando, mas neste conceito elas são diferentes. O próximo. Então, aqui rapidamente. Então, a análise de risco é uma ferramenta integrada para manter e melhorar a disponibilização de alimentos seguros, envolvendo todos os elementos da cadeia produtiva. Toda a cadeia. Então, desde a vaquinha em pé, como eu falei agora há pouco, até o seu bife no seu prato. E o HACCP não é uma ferramenta operacional de gerenciamento de riscos que identifica, avalia e controla os perigos avaliados como significativos para a inocuidade de um alimento. Tá? Então, acho que tem mais uma figurinha aqui. Ai, muda. Já mudou. Então, a análise de risco, a avaliação de risco é do país inteiro. É tudo isso daqui. E o HACCP é uma linha de produção. Tá? Então, é muito importante que esse conceito, pelo menos para vocês, fique bem claro. O outro desafio é a gente tem que vencer essa absoluta e total precariedade de informações que nós temos no país em relação primeiro, ao diagnóstico apropriado das doenças de origem alimentar que ocorrem no país. Então, as pessoas e os médicos, eles não têm uma perfeita compreensão do que é uma doença de origem alimentar. De fato, é muito fácil pôr a culpa num alimento, mas definir que realmente é o alimento que causou a doença é muito complicado. Outro ponto importante, epidemiologia das doenças de origem alimentar no país. Nós não temos a menor ideia sobre qual é a prevalência das doenças de origem alimentar no nosso país, por qualquer agente etiológico que ocorra. Nós temos relatos aqui, ali, jornal, alguma coisa na vigilância sanitária, mas a gente não tem um retrato adequado do tamanho do problema, uma fotografia legal, uma fotografia que mostre qual é o tamanho do problema. Nós não sabemos quais são os agentes etiológicos envolvidos nas doenças transmitidas por alimentos. Aqui eu coloquei ETA, nem sei porquê. Enfermidade transmitida por alimento no país. Então nós temos nesses poucos estudos epidemiológicos que nós temos uma precariedade de dados sobre qual foi o micro-organismo que causou a doença de origem alimentar. Culpam-se micro-organismos que são inocentes, micro-organismos que nada fizeram e levam a culpa da doença de origem alimentar. E também os alimentos mais comumente associados a surtos e casos no país. A gente não sabe, a gente copia os dados de outros países, mas a gente não tem dados nossos sobre quais são os principais alimentos que causam que tipos de doença no país. O quarto desafio, nós temos que vencer preconceitos. Eu coloquei separado assim, não é preconceito no sentido mais amplo da palavra, é um preconceito. Então, que a avaliação de risco não compromete a
a competitividade no país no mercado internacional de alimentos. Então, neste nosso país, existe um medo enorme de fazer avaliação de risco, porque as indústrias acham que com isso nós vamos expor as mazelas da indústria de alimentos e com isso nós vamos prejudicar o mercado internacional de alimentos, né? Então a gente sabe que é justamente o contrário. A avaliação de risco não é a mesma coisa que a HACCP. A HACCP é gestão do risco associado em uma avaliação de risco. Então a avaliação de risco é uma coisa, o HACCP é uma ferramenta decorrente da avaliação de risco. E eu queria encerrar a minha apresentação fazendo um convite para, se vocês gostarem desse tema, se quiserem se aprofundar mais, nós vamos ter no mês de outubro, esse é um workshop internacional só sobre a microbiologia preditiva, né, a modelagem preditiva e a avaliação de risco em alimentos, onde nós vamos ter todos aqueles nominhos daquelas avaliações de risco que eu mostrei para vocês antes, aquelas que já foram publicadas, não todos, claro, mas uma boa parte deles, pelo menos, estão confirmados que virão. Então vai ser uma semana inteira, o dia inteiro, um mergulho no assunto, então nós vamos discutir isso. E com isso acho que eu termino, e não sei se vamos fazer pergunta agora, vamos fazer pergunta depois, como agora. É que é o esquema? Agora. Muito obrigado, Bernadette. Gente, alguma pergunta que querem fazer para a doutora agora? Ficou tudo bem claro, não é? Que bom. Ok, muito obrigado. Vamos muito obrigado uma vez. Continuar então. Ok, aí tem. Está muito longe. Espera, precisamos gravar. Nossa, nem estou vendo quem está lá. Essa luz aqui. Obrigado. Bernadette, parabéns aí pela palestra. Obrigado. Eu acho assim, dentro das características que nós temos no Brasil, acho que a informalidade ela é muito forte, né? Ou seja, a gente consome produtos que vêm de uma agricultura familiar, de uma horta, às vezes, de produtores muito pequenos. A quantidade de abatedouros de carne clandestina no país é enorme e se consome isso porque vai estar sendo vendido num açouguezinho da esquina e que o Ministério da Agricultura nem acessa para fiscalizar, essas coisas. A gente sabe de tudo isso aí. E, assim, por exemplo, nós temos uma legislação fantástica, por exemplo, de transgenia, estava falando agora com a Carla, e que não é super bem feita, mas que nunca foi posta em prática, né? Ou seja, até hoje nenhum alimento nosso é rotulado, não temos informação nenhuma, né? Como é que está assim? Qual é a tua perspectiva, que conhece a área, de que essas coisas mudem num universo de quanto tempo? Eu queria tanto ter uma resposta para o que você está me perguntando. Nossa, como eu queria, mas eu não tenho essa resposta. Olha, eu não comecei a trabalhar nessa área ontem, já faz algum tempo que eu estou aí e a gente percebe, né, o pessoal que está aí comigo já há mais tempo, percebe que é muito difícil você mudar conceitos. O problema é que o Brasil é um grande exportador de alimentos. Então, o que nos dá alguma esperança é que, por causa do interesse comercial e muito menos a proteção da saúde da população, a coisa comece a ter algum dia algum começo. Mas existe uma resistência muito grande, porque os dois ministérios, tanto da saúde quanto da agricultura, morrem de medo da palavra risk-based, baseado em risco. Então, qualquer coisa que você vai medir risco, eles não querem saber. Então, é a política de avestruz mesmo, não vamos ignorar que tem risco. Então essa coisa toda de fazer avaliação de risco no país é muito difícil de ser feito, por causa da falta de compreensão de qual é o objetivo disso. Então eu vejo, a gente nunca perde as esperanças, né? Porque a gente está formando gente jovem o tempo todo, então a gente está pensando que esses jovens que estão se formando vão algum dia mudar esses conceitos, esses pré-conceitos arraigados muito fortes, que fica muito difícil você mudar uma forma de pensar. Então, mas nós muito obrigado, Arthur. Vamos batalhando. Por isso precisamos fazer mais desses eventos, palestras, mais difusão, dúvida. Não é? Quanto mais fizer, quanto mais a gente fala, quem sabe, né, um dia dá resultado. Né? Mais alguma pergunta? Ok, agora sim. Muito obrigado, Bernadette. Vamos a outra palestra.